A paz seja convosco a todos, que as bênçãos do nosso Deus e a do nosso Senhor e Mestre Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, seja derramado sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E principalmente nesses tempos presentes, a qual estamos vivendo. Mas não só agora. Hoje e sempre, que assim seja. A mensagem que quero trazer hoje para vocês, como vocês podem estar vendo no título do vídeo, o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Rochear, Oséias 4:6, resultado das eleições. Eu ia falar sobre o resultado das eleições, dar meu parecer. Eu falei, fiz um vídeo mostrando eleições. Aí eu toquei no assunto e mostrei coisas relacionadas a este tempo, e principalmente na área cristã. E agora eu tenho que dar meu parecer sobre os resultados e sobre este caos que estamos vivendo em nosso país neste momento. Essas nuvens negras que já se apontam no horizonte. Está vindo sobre esta nação. E uma das coisas que mais me angustia, mais me agonia, meu Deus, é a ignorância bíblica, O povo não está preparado para uma catástrofe. O povo cristão que se diz não está preparado para ser arrastado de dentro de suas casas, famílias inteiras, e levado para as arenas para ser devorado por leões, para serem queimados vivos, para serem crucificados, para serem colocados em tachos, envolto em pinche e queimados vivos. O povo cristão que se diz desta época, os quase 90% que se dizem, não estão preparados para isso. Cada vez mais eu afirmo, outros líderes, poucos líderes afirmam isso que eu estou afirmando agora. Tem quem afirme, afirme. Só é parar e refletir e ver quanta ignorância, meu Deus, está sobre o povo desta nação. E principalmente, lógico, e eu falo agora direcionado principalmente para os que se dizem cristãos. Eu nunca vi tanta ignorância bíblica, tanto despreparo. Eu queria falar sobre esse tema, estava na minha cabeça, sobre conhecimento. Aí quando foi ontem pela manhã, quando eu olhei, liguei o aparelho que vi, aí tinha uma mensagem no grupo ao qual eu participo, da congregação ao qual eu participo. Aí uma pessoa que eu não sabia quem era, se era homem ou mulher. Aí depois ela se apresentou, era uma irmã da igreja, me pedindo para pregar sobre, em cima de Oséias 4:6, né? Que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E eu disse, como Deus é maravilhoso. Veja só como se combina a palavra de Deus sobre este livro, sobre os profetas. Os profetas de Deus, como hoje, olha, no Brasil imenso, nosso país, imenso. Eu sozinho, se eu fosse o único profeta desse país, eu não ia conseguir cobrir todo o país. Entende? E o que é que Deus fazia? Deus sempre levantava um profeta aqui, um outro profeta naquela região, um outro profeta naquela região, um lá do norte, um no lado do sul, um para o oeste, um para o sudoeste, um para o sudeste, um para o sul, um para o norte. E assim ia distribuindo para pregar ao povo sobre a mesma mensagem. Você pega a Bíblia, você pega profetas que são contemporâneos uns dos outros, mas às vezes você nem sabe, acha que esses profetas eram muito distantes uns dos outros. Sim, tem uns que são, mas tem outros não, que são contemporâneos, como Oséias, Isaías, Miqueias, Amós. São contemporâneos. Dois pregavam no Reino do Norte e dois no Sul. No Reino do Sul. Pregando o quê? A mesma coisa. Aí você quando pega os livros desses profetas, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, você vê uma essência parecida. Você vê uma essência parecida. Você vê as mesmas coisas. A situação a que estava acometida o povo de Israel naqueles tempos. Que era a mesma situação. Porque eles eram profetas do mesmo tempo, da mesma época.
estavam pregando a mesma mensagem de Deus. E quando Deus quer que pregue sobre aquele tema, a qual Ele quer, a situação exige, a mensagem é a mesma. Quantas vezes irmão chegou para mim, irmão, eu disse, eu tenho uma mensagem para pregar em cima desse tema. O irmão olhava para mim e dizia, oxe, foi o tema da igreja ontem. E foi, disse, olha, tá vendo? Deus quer, olha, eu preguei sobre isso, sobre esse tema. Isso é o mesmo tema que eu vou pregar tal dia, isso aí. Deus querendo, avisando o povo. Eu lancei uns vídeos aí, que eu já tinha gravado há 4 anos atrás, eu falando sobre esse tema, arrepende-se, nação brasileira. Há 9 meses atrás, em cima dessa pandemia aí, tudo que estamos vendo, arrependa-se, nação brasileira. Arrependa-se, ó nações. Veja para onde vocês estão caminhando. Hoje, já vejo hoje a OMS declarando a quintura, o aquecimento global está mais acelerado do que pensavam. Está acelerando muito e causando desastres em várias partes. Desastres esses não só como de saúde, causando doenças, até relacionada à alimentação, porque em muitos cantos que planta-se precisa de chuva, de água, não cai chuva, então as plantas não desenvolvem, com isso falta alimento, a fome bate, e várias doenças relacionadas ao aquecimento. Acelerado. Vemos o inimigo ganhando força em várias regiões do planeta, em vários cantos, com suas linhas profanas, promovendo abortos contra a lei de Deus, assassinato a inocentes, que isso é um assassinato inocente. Pederastia, imundície, querendo que eu engula isso e querendo que a gente engula isso a pulso. Tudo contrário à lei de Deus. Tudo que é contrário à lei de Deus vem ganhando força. Nesses dias, o cerco se fechando. Eles têm uma agenda a cumprir. E cada vez a gente vê isso. Cada vez a gente vê isso. Mas uma das maiores tristezas, sim, antes de eu entrar nesse ponto, aí então, o que acontece? A irmã tocou nesse assunto, pediu para que eu pregasse em cima desse tema. Olha só, Deus já me dando a palavra, é isso. Você quer pregar sobre esse tema, sobre isso, pregue sobre essa situação. Aí já deu o tema. Obrigado, irmã. Que era justamente a essência do que eu ia falar. E Deus já deu o termo certo. Parta daí, parta desse termo, de Israel nesse tempo, por volta do ano 760 mais ou menos, foi antes de Cristo, foi o tempo que Oséias começou seu ministério profético, poucos antes da queda de Israel, de ser exilado, vários israelitas, por não seguir a lei de Deus e praticar imundícies, tanto moral como espiritualmente o povo estava numa situação degradante como a nossa, e foram entregues. Partes foram levadas, uma parte foi levada, ficou sendo como exilados, né, para a Síria, a qual dominou eles. E reis posteriores passou a ser vasalo destas nações pagãs. Deus os entregou. E Oséias fala em seu livro o porquê que Israel foi entregue na mão dos inimigos. Pois bem, quando eu me deparo com essa leitura, eu já falei aqui um tempo atrás sobre uma mensagem a qual dei em um livro, onde que eu disse assim, se eu lesse essa passagem para um indouto, uma pessoa sem conhecimento, e dissesse, está se falando de hoje, ele acreditaria. Por causa da grande semelhança. Eu sempre já disse, falo de novo, que o ser humano, nós somos iguais em qualquer época. O que enche o coração, a carne do homem, é a mesma em qualquer época. Mesmo de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, a maldade que entrou através de Eva, que cedeu para o inimigo, corrompendo, atraindo o homem, os nossos primeiros pais, esse câncer chamado pecado, e condenou toda a raça humana a pecar, a trazer isso em seu DNA, é as mesmas atitudes, é as mesmas atuações, é as mesmas coisas, só muda a época. Quando o homem sai da direção de Deus, quando o homem para de olhar para Jesus, como Pedro, Senhor, se for tu mesmo sobre as águas, me chama, permite que eu vá até ti. Venha. E ele andou sobre as águas, ele andou. Quando tirou os olhos de Jesus, começou a se afundar. É uma metáfora, é uma mesma coisa que poderíamos dizer do nosso dia a dia.
Você olhando para Jesus, você se fortalece. Nada te aflige, mas quando você tira os olhos dele, você afunda. Então, a gente observando toda esta situação a qual o povo estava e a qual nós estamos, quando nós tiramos os olhos do nosso mestre e passamos a olhar para o mundo e olhar para a situação a qual nós estamos, a tendência nossa é decair, a tendência nossa é afundar. E eu chego e digo a muitos, já falei em outros vídeos, o que é que acontece? O homem é o mesmo em qualquer época, em mesma situação, ele é o mesmo, ele não muda. Se ele está com Deus, ele é um guerreiro igual a todos os outros das outras épocas. Se ele se afasta de Deus, ele é inclinado a toda a podridão, idolatria, mentiras e todo tipo de coisa ruim e perversa com complicências carnais. Em qualquer tempo, em qualquer época. Se está voltado para Jesus, glória. Se tira os olhos do mestre, afunda-se. E é envolvido, embebeirado em todo tipo de podridão. Em qualquer tempo, em qualquer época. Quando eu já tinha lido essa passagem e falo para vocês o que aconteceu, onde Deus diz, eu sou o mesmo, eu sou o alfa e o ômega, princípio, meio e fim, eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se Deus fez naquela época, ele faz agora. Se Deus fez antes, ele faz agora. Veja só esta parte de Oséias. Oséias 4, vamos ler do Oséias 4 ao Oséias 9. Algo que Oséias pregou arrependimento, pregou que as pessoas se arrependessem, que se voltassem dos seus maus caminhos e olhassem para Deus. Mas o povo fez ouvido de mercador. Ele começou a pregar, quando foi alguns anos depois, tombaram, caíram para a Síria. E Deus permitiu. A Síria veio e dizimou um bocado, levou um monte cativo, passaram a ser exilados pela Síria. Os remanescentes que permaneciam em Deus, Deus cuida sempre, e os outros dizimados, destruídos. E quando eu vejo uma passagem dessa, que Oséias começou ali por volta do ano 760 a.C., veja só, mas quando eu leio, chega, me espanto o que está acontecendo no nosso país. Eu me espanto. Vejam só, preste bem atenção. Essa tradução é uma tradução bem fácil de se expressar, é uma King James atualizada, ela é bem fácil. Eu tenho também outra aqui, que é uma João Ferreira de Almeida atualizada, revisada, traz palavras clássicas, mas pode ser, algumas pessoas podem não compreender um pouco algumas expressões. Aí eu trago tenho essa outra King James, que ela traz a essência já traduzida, algumas expressões que é fácil de compreender, para vocês prestarem atenção. Preste bem atenção. Se eu chegasse para você e dissesse, olha quem Deus está falando agora, vocês iam acreditar, por tamanha semelhança. Mas foi Oséias pregando para o povo de Israel, em uma época, em uma situação que o povo estava corrompido. O sistema a qual vivemos, tanto político, que ele faz acusações ao povo, tanto no setor político como no setor como as pessoas em comum, toda a sociedade como um todo, estava totalmente apodrecida com os seus, como eu posso dizer, com os seus princípios moral e religiosos em decadência. E ele pregou e o povo não se arrependeu e veio o juízo. Vamos ver. Como, meu Deus, parece que quando eu leio me espanto. Como o povo, como eu sempre digo, é o mesmo em qualquer época. Quando tira os olhos do Senhor para olhar para o lado, se envolve na podridão. Tem que estar sempre com o olho no Senhor. Veja só como o povo da época se decaiu, e o que é que o Senhor disse? E disse para cada um de nós hoje. Ouve, Oséias 4, Oséias 4, do 1 ao 9, vamos ler. E prestar atenção, porque eu vejo muitas pessoas a vir pegar esse texto e diz aqui, aí pega o texto. O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí fica um pouco meio isolado. Eu sou um mestre, eu sou um exegeta, eu tenho prazer em te ensinar, eu tenho prazer de repassar, então eu tenho que te ensinar correto, porque eu não quero chegar naquele dia diante de Deus e Deus dizer, você é mais um que ensinou incorretamente as coisas, que chega, faz uma pregação de 20 minutos, grita, pula,
planta bananeira, rodopio e pronto. E quando eu chego aqui e pergunto, quando se pergunta, irmão, o que foi a mensagem de hoje? Ele fica voando, porque ele não entende. Que o homem só fez gritar, só fez plantar bananeira. Rodopiou e não falou a mensagem como deve ser. Eu gosto de ensinar. Ponto, vírgula, acenta tudo. Então essa mensagem, quando o Senhor diz, falta o conhecimento, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas tem um ponto de questão. Quem é o culpado disso? Eu já falei isso há dias atrás, vou reafirmar novamente. Vamos ler aqui para vocês verem. Como estava o povo naquela época, como se parece com agora. Vamos ler. 4, do 1 ao 9, Oséias 4, do 1 ao 9. Ouve, pois, a palavra de Yahvé, vós, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, Deus, sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição. Transgressões muito além dos limites. Pasmem, minha gente, parar aqui. Pasmem. Essas coisas tudo se acontece também, tanto no mundão aí, que era para ficar do mundão para lá, dentro das igrejas, vem acontecendo essas coisas. Terrível. Vamos continuar. 2, 4, 2. Tudo quanto parece e tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue cresce sem parar. Por este motivo, a terra ressequida está de luto. E todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar a palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo. Porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes, ó pastores. Eis que tropeças dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. É por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, destruído, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejam sacerdotes diante de mim, visto que vós esqueceste da Torá, da lei do teu Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, de pastores aqui no Brasil, mas eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhe pertencia por algo que só lhe traz vergonha e humilhação. Escândalo, mais escândalo aí. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal e cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos caminhos que preferiram, e lhe retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Quase 90% dizem que a população é cristã. Uma população predominantemente cristã, quase 90%. Aí eu te pergunto, cadê? Jesus disse, nós somos o sal da terra. O sal da terra. Pega uma panela de pressão, de feijão, tem que botar só um pouquinho assim de sal. Que se eu botar esse de sal, pronto, perdi o feijão. Jesus dizendo, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Está escuro, acendeu a luz, iluminou. Vocês chegam, é bênção. Está em treva, você chegou à luz. Vocês são o sal. Uma população de quase 90% da população de habitantes, quase 90% da população é cristã, numa população de mais de 200 milhões de pessoas, quase 90% dela é cristã, sendo sal, o que sobra aí? 10%, 11%? Com certeza, nós sendo sal, nós já tínhamos engolido e devorado completamente o que restou. Esses que restou aí, outras religiões, eu não estou atacando aqui a religião de ninguém, mas algumas outras religiões, ou malfeitores, ou criminosos, ou quem pratica a corrupção, já tinha sido engolido completamente pelos quase 90% os quase 90% da população de cristão que é. Mais de 2 milhões de pessoas,
uma média de 190 milhões é cristão, já tinha engolido, sendo sal, completamente tinha engolido o resto e absorvido e santificado o resto. Mas não é o que acontece. Escândalos, assassinatos. O que eu falei ali, que se passou no tempo de Israel, parece que eu estou vendo hoje a descrição. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Cada vez mais é uma ignorância terrível. Eu tenho visto agora, eu me espanto com tanta ignorância. Pastores chegando a dizer, quando ligou o aparelho do celular pela manhã da segunda, estava topado de mensagens. Pessoas dizendo, e agora, pastor, o que será de nós? No tempo da pandemia, os crentes com medo de morrer. Milhares se escondendo em caverna, por baixo da cama, não quis sair, crentes adoeceu, crentes com medo de morrer. Vários. Cadê o Deus que vocês servem? Cadê o meu Deus que eu sirvo? Cadê? Essa população, este povo, quase 90% de cristãos, não estão preparados para uma catástrofe. Culpa dos líderes religiosos coach e de toda essa raça de falso profeta que não ensina a palavra. Ninguém prega mais hoje sobre o inferno nas igrejas. Ninguém prega mais agora, meu irmão, meus jovens. Volte-se para as escrituras, não ame o mundo, porque as escrituras dizem o amor de Deus não está naqueles que amam o mundo. Não ameis o mundo. Porque se vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em você. Dentro das igrejas, jovenzinho com o cabelo cortadinho assim, com essa modazinha nojenta. Você é cantor com as calças apertadinhas até o mocotó. Embaixo você é cantor de arrocha. Você é cantor sertanejo. Você está trazendo as imundícias lá de fora. Profanação, o carro do demônio de fora para dentro da igreja. Tem que ser sincero e honesto. Não pode trazer medo, não. Tem que falar a verdade. Jesus Cristo falou várias vezes nas escrituras. Onde o fogo não apaga e o verme não morre. Ou vocês se arrependem, ou mudam seus maus caminhos, ou vai pro fogo, vamos queimar, morre. Vai morrer, vai sofrer. Uns tem duas linhas de teologia, eu não quero participar de nenhuma delas. Queimará eternamente. A outra linha não, a aniquilacionista. Morreu, não vou falar aqui que se eu sou um, sou outro, vou só dizer as linhas. Morreu, no dia do julgamento vai ser jogado no fogo e destruído todo o mal da terra. Uma linha, aniquilacionista. A outra linha não, vai queimar e queimar eternamente. Interpreta no literal. Eu não quero participar de nenhuma delas. Nenhuma delas é agradável. Separação eterna de Deus. Eu não quero participar de nenhuma delas. Olhe-se. As escrituras dizem constantemente, não ames o mundo, porque aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Jovens, abra os olhos, o inimigo está sendo sugestivo em vossas mentes, manipulando. Vocês não estão parando, jovens e outros, até velhos se corrompendo, não estão parando para analisar em que fase da história vocês estão inseridos. Vocês estão quase mortos. Quase 90% da população. Tem um monte da população aí que se diz servo de Deus, no lado da esquerda, no lado das trevas. E que esse negócio de esquerda e direita para mim não existe. O que existe é um lado que defende a liberdade, que defende as religiões, direito e liberdade de culto, e a outra que diz que é a favor, que também libera, que é um Estado laico, mas dá vazão a toda a podridão e autoriza leis que profanam completamente as vontades de Deus. Porque Deus, ou você serve a Deus ou serve o demônio. Não dá para você beber no cálice de Deus e nos cálices do demônio. Ou um ou outro. Não dá para servir ao Criador e a Mamon ao mesmo tempo. As igrejas hoje, esses treinamentos, esses líderes coach enaltecendo. Chega e enaltece o homem como se as escrituras dizem o homem é como um trapo de imundície. Não merece nada, já merecemos, já ganhamos. Além da conta que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Esse é o maior prêmio. Você não precisa de mais nada, só isso. Você só precisa, você já ganhou até demais. Nem todo o dinheiro da terra paga isso. Ele tem morrido na cruz. O Filho de Deus dá o seu Filho único para morrer por mim e por você que não merece. Onde nós crucificamos ele todo dia. E isso já é o mais que o suficiente para mim e para você.
E nós paramos e observamos, analisando uma situação dessa, de Oséias, naquele tempo, a situação como nós podemos ler aqui, a mesma coisa hoje. Os irmãos nessas linhas teológicas aí, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, não sei de quê, não, você não vai passar por agonia, você não vai passar por aflição. Você não vai passar por agonia, você não vai passar pela aflição, você vai ser arrebatado antes de passar qualquer sofrimento. E os irmãos não estão nem aí. Aí com isso, estão nem aí. E as gotas do Apocalipse caindo, pingo após pingo, e ninguém está percebendo. Veio a pandemia, levou vários irmãos, levou vários crentes foi, vários crentes morreu, vários crentes foi. Aí amedrontou os outros. Vocês não estão preparados para uma catástrofe. Agora vem aí, ó. Oraram, jejuaram, pediram, clamaram, sim, sim. Oraram, pediram, clamaram, jejuaram a Deus por uma resposta. Para que mudasse, que permanecesse o governo a qual estava, que não deixasse entrar um governo das trevas. Pediu, clamou, clamou. Não foi como esperado. Deus permitiu. Já falei para vocês, biblicamente, não de mim, da Bíblia. Chegou um tempo, no tempo dos juízes, nos tempos do profeta Samuel, quando Israel tinha um governo teocrata, onde Deus comandava através de um juiz que repassava as mensagens e ele repassava ao povo. Nesses tempos onde Deus comandava, chegou um tempo que o povo agora começou a ver os reis humanos que as outras nações tinham, crescer o olho e disse para o juiz Samuel: Samuel, queremos também um rei humano. Minha história. Queremos um rei humano. Crescer o olho. E agora quiseram um rei humano, como as outras nações assim tinham. O profeta Samuel ficou triste. Deus falou com o juiz Samuel: calma, Samuel. Não é a vocês que eles rejeitam, mas sim a mim. Dê o que eles pedem. Deus deu o que eles pediram. Dê um rei humano, eles não querem, eles estão rejeitando a mim. Deus não quer ninguém do lado dele forçado. Vocês querem, vocês querem, eu dou. E Deus deu. Jamais Deus vai chegar aqui, ó, na hora que eu fosse botar o 13, Deus puxar meu dedo e botar 22. Ou 22, Deus puxar meu dedo para o 13. Ou mudar o meu cérebro. Quer dizer que Deus é um ventríloco? É isso? Aqueles homens que ficam sentados com o boneco aqui, ó, nas pernas, falando, e aquele boneco sem vida, só o que eu quero, falando, é isso, é? Não, você é livre. Eu sou livre, você é livre, para escolher quem quiser. Agora, observe suas escolhas. Deus dá total liberdade e permite nenhuma partícula, por menor que seja, que esteja vagando, pairando no cosmos, foge ao conhecimento de Deus. Qualquer coisa que acontece, ou que possa vir a acontecer, é permissão dele. Como é que eu digo que eu sirvo a Deus? Um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus infinito, magnânimo, Criador do céu e da terra, o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim, que mede as águas do oceano na concha de sua mão, que mede o universo a palmos. Como eu digo que se um Deus desse, e numa pandemia eu me escondo. Não dou testemunho do Deus que eu sirvo poderoso. Viver é Cristo, morrer luto. Se morrer, morreu, estou com o Pai. E firme, pregando esperança, pregando a palavra aos irmãos. Não vou me esconder. As igrejas voltam, eu me escondo. Estou com medo de pegar coronavírus dos outros. Que Deus é esse que você serve? Aí agora vem isso. Eita, pastor, você ligar para o pastor. Milhares de pessoas ligou para o pastor. E agora, pastor, o que vai ser? O que vai ser da gente? Rapaz, eu nem acredito nessas coisas que eu tenho visto. Aí um outro missionário disse que encheu também o aparelho dele. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas amedrontadas. Vocês não se lembram, minha gente? Vou relembrar várias passagens. Você não se lembra nos tempos do profeta Jeremias, no tempo do cativeiro Babilônia? Passou 40 anos aproximadamente pregando o arrependimento, como eu estou pregando para vocês agora. Pregando o arrependimento, que se arrependam dos seus maus caminhos. Que se arrependam. E as pessoas nem aí, cheias de idolatria, cheias de sincretismo, como o povo dos tempos de Oséias aqui, ó, os líderes religiosos cheios de sincretismo. Eles estavam envolvidos, quando você lê o livro todo, vocês veem que o povo se corrompeu, eles adoravam as religiões, misturou a religião cananeia, da fertilidade, o deus Baal,
com o Deus Criador, Yahvé, misturou, secretino, como as igrejas. Eu vejo várias igrejas trazendo as podridão lá de fora para dentro da igreja. Eu vejo coisas do mundo, vestimentas de cantores de arrocha, cantores sertanejos, com os irmãos jovens. E até os mais velhos também, usando a mesma roupa. Os mesmos estilos. O mesmo estilo de que eles vestem, eles se vestem dentro das igrejas. Do mesmo jeito, as calças curta, coronha, que no meu tempo o povo chamava, eu no linguajar que a gente usava. Olha a roupa de matuto, o povo gostava de chamar. Calça aqui, ó, coronha, a canela de fora e o sapato assim, apertadinho até embaixo. Oh, pelo amor de Deus, você quer desmoralizar a igreja de Deus, trazendo o demônio para dentro da igreja. Isso é moda do povo do mundo. O cara que é do mundo, como eu já fui do mundo, se eu fosse do mundo como era antes, eu podia estar usando essa roupa. Agora todo mundo tá nem aí, eu sou da moda. Mas a moda do mundo não é a moda de Deus. Deus estabeleceu, é isso. E eu falo para você, jovem, abra os olhos. O inimigo vem derrubando, está desmoralizando, causando descrédito, derrubando a igreja, atacando o líder, e os líderes não estão percebendo, caindo um por um. Vários líderes da minha igreja, vários representantes, apresentador de televisão, pastores que também apresentavam programas, também caindo, um a um, e não estão percebendo. Caindo, derrubando um por um e fazendo a igreja, atacando a igreja, fazendo a igreja cair em descrédito perante a sociedade. Como eu falei, temas que é de extrema importância, ninguém prega mais. Irmã, teve o irmão foi de uma igreja um dia desse pregar, chegou lá, a irmãzinha que estava fazendo os momentos prévios na igreja, só não viu a calcinha dela quem não quis. Ele disse, só não viu na igreja quem não quis. 4 dedos de saia. Aí, como é que foi? 4 dedos de saia. Igual uma mundana de fora. Em cima ali, ó, do momento prévio do púlpito. Pra lá e pra cá. Só não viu a calcinha dela quem não quis. E aí? O que é que vocês me dizem disso? Falta de pulso firme do líder, é culpa do líder. Eu prefiro pregar a verdade e você sair da igreja e ir para outro canto, do que eu naquele grande dia dizer, eles se perderam, como esse tempo aqui, ó, está se perdendo por causa de vocês, que negligenciaram o ensino. A culpa de muitas coisas hoje é dos púlpitos, a culpa hoje de muitos irmãos estar na situação que está, é por causa dos líderes. Por causa dos líderes. Eu leio uma passagem dessa, Deus já dizendo o que eu estou dizendo. O povo está se perdendo, naquele tempo estava sendo destruído, se perderam. Por causa dos líderes que negligenciaram o ensino. Hoje ninguém quer ensinar mais o que é certo. Fica com medo de apertar e perder aquele cliente rico que está dentro da igreja. Porque não olha você como uma ovelha. Ele não tem amor pelas almas. Ele não tem amor por você. Ele tem amor que você tem no bolso. É claro que sempre tem um remanescente fiel, sempre tem o homem de Deus, sempre tem a mulher de Deus, guerreira que está aí ó, lutando, agonizando, pregando. Mas a maioria não, esses pregadores coach quer te enaltecer, colocar você lá em cima, Deus te dá asa, você é um campeão. Eu sou campeão, sou um derrotado, um perdedor. Campeão é Jesus Cristo, que venceu a morte. E através dele, sim, eu sou campeão. Através dele, eu não, ele. A honra é dele, a glória é dele, não é minha nem sua. E ficam pregando isso, o povo... A pancada vindo após dia, as coisas ficando difíceis e o povo desesperado. Voltando a dizer, Jeremias pregou por quase 40 anos ao povo para se arrepender, como eu estou pregando para vocês. O povo não se arrependeu, veio Nabucodonosor e dizimou. Você chega em Ezequiel e lê, que Ezequiel era contemporâneo de Jeremias. Ezequiel teve uma visão do reino, eu já preguei sobre isso aqui no canal. Ezequiel teve uma visão do Senhor, e lá o Senhor, ele olhou, viu uns homens de espada, uns anjos com espada, e um outro com uma caneta na cintura. Ele olhou assim... Aí viu aquela voz de glória, aquela voz do Senhor, dizendo, você que está com a caneta, vai lá embaixo e marca a testa de todos aqueles que se oprimem e se angustia com as imoralidades, com as injustiças que há no meio do povo. Marque a testa deles. Esses são os justos, a quem eu protegerei, que estão comigo em meio à imundície. Mas vocês que estão com a espada, os outros que não estiver com a marca, dizimem todos eles. Comece logo pela minha casa. Passa a espada e mate todos. E assim aconteceu. Veio Nabucodonosor com seus exércitos, dizimou Israel, matou vários, destruiu o templo, saqueou, levou um monte cativo, e os que eram do Senhor protegeu, mesmo em meio à Babilônia, mesmo a um governo de esquerda. Saiba disso, que possa estar aí, que Deus permitiu, mas Deus coloca a mão em cima dos seus. Para que eu vou me preocupar? Para mim, ó, eu não me preocupo. Não me preocupei com pandemia, não me preocupei com o governo A ou B que possa estar aí, não. O meu governo é Deus, eu estou com ele.
como ele protegeu Daniel, os seus amigos, o profeta Ezequiel e um outro remanescente, botou a mão, vocês vão prosperar aí nessa Babilônia, esse engano, nessa imundícia, eu vou botar a mão em cima, eu protejo vocês aí. E protegeu. E quem não era de Deus, quem desobedecia a Deus na idolatria, foi dizimado. A mesma coisa é hoje, quase 90% de cristão, cadê este povo? Cada dia mais imoralidade sexual, essas menos crime aí, ó. Parece que até mentiram dizendo assim, a igreja tem. Pastores que já mataram uma pastora, um caso que eu contei um tempo atrás, matou a pastora por inveja, porque ela saiu, montou um ministério. Pastor não, isso é um palhaço do demônio, um agente do demônio. Foi lá e matou a pastora. Saiu da igreja, vendo as imundícies dele, vendo ele criando campainhas só para extorquir as ovelhas, ela saiu e montou um ministério. Ele com raiva, o povo correu tudo para lá, ele com raiva foi lá e matou ela. Estrupo. Se eu for contar aqui, não para não. Tudo isso, assassinato, roubo, charlatanismo, mentira. Tem uns homens de Deus, mulher de Deus? Tem. Eu conheço. Que fica indignado com tudo isso e que não se preocupa. Como assim? Se entristece, mas não se preocupa, porque conhece as escrituras. E sabe que tudo isso tem que vir. Vocês acham que vão melhorar? Vocês acham que vão melhorar? O cerco está fechando todo o planeta. Veja, países aí, veja. O que vocês têm que fazer? Não se amedronte, nem se desespere, nem abrem a sua boca para dizer eu sou cristão. Não diga uma coisa dessa sem ser de fato. Como assim? Não chegue, pelo amor de Deus, não me faça essa vergonha. Não faça essa vergonha a mim não, que não sou nada. Não faça essa vergonha a Deus. A chegar para o pastor, e agora pastor, o que será da gente com esse governo aí? Oh, você está tirando os atributos de Deus. Que Deus é autossuficiente para te proteger. Você está menosprezando o Senhor. Grande para líderes que possam estar me vendo, abra os olhos, Deus vai cair de juízo a pau para cima de vocês. A minha obrigação como um profeta de Deus é falar a vocês a verdade, é dizer, olha, você lê um texto como esse, é uma tapa na sua cara. Se você é um homem, estou falando com um guerreiro ou uma mulher de Deus, glória a Deus, que te fortaleça mais ainda. Mas se você está, não, eu ganho salário, eu vivo disso. Eu vivo da igreja, o salário é muito bom. Se eu for pregar isso aí, eu vou perder aquele cliente que está ali. Ele anda fazendo isso, mas o dízimo dele é altíssimo. Aí eu não posso não pregar sobre o inferno. Eu não posso fazer medo do povo não, é mesmo? Por isso que eles estão se perdendo, por isso que eles estão fracos. Vi uma pregação de um pastor dizendo que a pior geração de cristãos de todos os tempos é essa. Aí eu parei, aí fui analisar, vou analisar. Não digo que é mentira não, deixa eu analisar a situação atual. Igrejas mortas. O senhor está a ponto de vomitar da minha boca, porque tu não é quente nem é frio, é morno. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Tem igrejas, olha, tem nome do que vive. Passa na porta da igreja, glória a Deus, aleluia, uma gritaria danada. Tem nome de que vive, mas está morta. Aí Apocalipse, um monte de igreja, uma gritaria danada. Aí tem nome de que vive. Quem passa de fora vê, pensa que vocês são fervorosas, mas estão mortas. Quando eu vou adentrar aqui, eu observo dentro, é todo tipo de luxúria e imundícia ali dentro. É começar do líder às ovelhas. Mas sempre, meu Deus. Já fui para a igreja pregar que o irmão disse que só tinha um. Só tinha um membro. O resto, e aí? E Deus conhece. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Minha gente, pode vir quem vier. O nosso governante é Deus. O nosso governante é o Senhor. Timóteo, vamos para Timóteo. Paulo chega para Timóteo e diz, ore por todos os homens, com súplicas e ações de graças, pelos seus reis, pelos seus governantes, por todo aquele que exerce autoridade, para que vocês tenham uma vida sossegada e feliz. Quando ele escreveu isso aí, para Timóteo, era nos tempos de Nero César, um cara que eu já falei aqui para vocês, um dos imperadores mais sádicos. Jogava cristão na arena, queimava cristão, crucificava. A própria mãe dele ele mandou matar. E ele chega aí dizer isso. E aí? Se ele está aí, é porque Deus permitiu. Se ele está aí, é porque Deus permitiu. Porque o povo merece o rei que tem. Deus trazia aqui juízo sobre o povo de Israel por causa da sua decadência moral e espiritual. Estavam totalmente decadentes. Pessoas que se diziam religiosas, mas quando se iam analisar suas vidas e seus comportamentos e os seus testemunhos, do líder ao membro, estavam totalmente apodrecidas, sincréticas, trazendo a imundície de fora, como eu tenho visto, toda a nojeira de fora para dentro da igreja.
Tem coisas, meu Deus, que se eu for contar aqui é abominável demais dentro das igrejas. Tem poucos cristãos verdadeiros. 14 mil novas placas de denominações são abertas todos os anos no Brasil. Apenas pode-se dizer que 1% disso é bíblica. O resto é balcão de negócios. Trata vocês como ovelhas para ser desossadas. Desossa vocês, tira sua lã, bebe seu sangue. É isso que eles querem. Não tenho o prazer de ensinar a verdade. Eu prego 1000 vezes sobre o inferno. Prego 1000 vezes que vocês se arrependam. Prego 1000 vezes para vocês deixarem esse costume imundo e essa moda nojenta, principalmente ser jovem, trazer essa imundícia. Será que Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, que a sua face era como um anjo, lá em Atos dos Apóstolos, ele se vestia ou seguia a moda profana, pagã de Roma? Dizia que a sua face era como um anjo. Será que era essas imundícies? Vocês não são cantor de arrocha para estar seguindo essas modinhas nojentas profanas de hoje, usando essas vestimentas que o mundo usa. Ah, mas é jovem. Teve um que disse também é jovem, está no fogo daí. E Estevão também era jovem. O inimigo vem destruindo aí pelo jovem as bases, vem aniquilando a base. São todos jovens? Não. É claro que não. Mas a grande maioria, um monte, é assim. Vem destruindo na base. Se vocês fiquem atentos, ele vai destruir vocês na base. Quer destruir a igreja na base. Vem quebrando a cabeça, que é os líderes, derrubando um monte de líder, corrompendo um monte de líder, derrubando nos escândalos, como diz aqui naquele tempo, mas que é a mesma coisa de hoje, é retrato, que quem não tem Deus sempre se reflete da mesma forma. Isso aqui é uma descrição daquele tempo, por volta do ano 760, mais ou menos, quando Oséias pregou, antes de Cristo, mas como o homem que não tem Deus, a concupiscência da carne é sempre a mesma, age hoje do mesmo jeito. A história se repete. E como o Senhor fez naquele tempo, faz hoje do mesmo jeito. Esse monte de gente aí, que se diz servos. Esse monte de gente aí, seu pastor é mesmo, contado a dedo, homens de fato. Contado a dedos, homens de Deus de fato. Contado a dedo. Que quando vai ensinar, você vê logo a diferença. Olha aí, o ensinamento bíblico, a exposição bíblica real, do jeito que é. Mas monte é só tapia. Só corrupção. É balcão de negócio. Só quer te sugar. E ensinamento da palavra, você pergunta a ele, qual é a mensagem de hoje? Ele fica bom, não sabe nada. Você vai ser culpado. Você é culpado dessa situação. O povo não está preparado. O povo não está preparado. Qualquer coisa, eu estou vendo o povo desesperado, amedrontado. Não estou falando aqui que pré-tribulacionista tem razão, que está errado ele, não. Eu estou falando que o povo não está preparado. Não está preparando o povo para uma perseguição, para uma agonia, para um aperreio, para uma angústia. O povo não está preparado. Você está preparado para ser jogado, para ser devorado pelo leão? E não negar a fé, segurar até o fim. Você está preparado? Faça uma autoanálise de sua vida. Para assim, Senhor, eu estou preparado? Entrar dentro da minha casa e me arrastar? Nego o Senhor, não sou cristão não, é conversa. Não sou cristão não, velho. Conversa essa. Não. Quando vê o leão, não sou cristão não. Ou está dizendo, pode me levar como igual Policarpo, um dos mártires ali do início do 2º século. Olha só, que Roma, o imperador da época, foi pegar ele para matar, para trazer ele para juízo. Quando os caras bateram na porta dos soldados para levá-lo, ele disse, me dê um tempo para eu orar ao meu Senhor. Vocês estão com fome, vieram de longe para me buscar, estão com fome, com sede, eu vou trazer comida para vocês. Vocês comem, saciam-se, matam a sede, enquanto isso eu estou orando. Enquanto vocês estão se alimentando, bebendo a água, eu estou orando ao meu Pai. Depois estarei pronto para ir. E aí? Você está pronto para isso? Está pronto para a situação? Alimentar os algozes? E assim foi feito. Levaram ele quando ele chegou diante do... Ele chegou diante do imperador da época. O imperador da época disse, você não sabe que eu tenho o poder de te jogar para a esfera e ser devorado por elas? Você não sabe que eu tenho esse poder? Aí disse, como eu posso negar o meu Senhor, que foi tão bom para mim? Você não sabe que eu tenho o poder de te queimar vivo? Se eu quiser? Tudo bem. O que é esse teu foguinho? Que se no máximo durar é 1 hora, comparado ao fogo do inferno, que queima eternamente. Se eu negar meu Deus, jamais pode queimar-me, pode me queimar. E assim queimaram. E aí? Queimaram ele.
A história conta que quando jogaram ele na fogueira, o imperador tanto aí bota em brasa mesmo, bota em madeira mesmo pra queimar ele. Com raiva, ele queimando, botaram pra queimar mesmo, o fogo acendendo e ele louvando. Uma áurea, quem presenciou isso, uma áurea tomou conta dele na hora, assim, uma áurea. E o povo ficou olhando, vixe, eles olharam o fogo, não tá funcionando, não tá queimando ele não. Olha um milagre, olha a áurea, tomou conta dele. Aí o diabo, como é covarde, chegou por trás, o soldado com a lança, matou-lhe. Aí ele chegou ao suplício. E aí? Você está pronto? Você está pronto? Líder, se eu estiver falando para algum líder, não negue a palavra de Deus, mostre a verdade, mostre o que tem do outro lado, mostre o que tem do outro lado depois da morte, o que o mestre falou várias e várias vezes. O mestre falou várias vezes sobre isso, e a igreja não fala mais, e os irmãos estão se perdendo, não estão preparados, estão como ovelha aí, ó, sem pastor. Vem uma pandemia e se desespera, eles correm, eles se escondem, eles ficam amedrontados. Vem agora aí, ó, uma eleição dessa, corre para o pastor, vai ver, e agora o que será de nós? Como é? Como é? Meu irmão, vocês estão desprezando Deus, a autossuficiência de Deus, para te cuidar de você, para te proteger. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe para o Senhor. Deus não está fora de controle. Deus não foi pego desprevenido. Deus não foi pego de surpresa. Deus está no controle da situação. Como